Olá, glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao Cristo ressuscitado, toda a glória ao nome dele. Amém? Bendito seja o Deus de toda glória. Quero compartilhar com você um assunto muito bom da gente debater aqui, da gente ver com as escrituras. O tema é um tema muito falado nas escolinhas dominicais, né, nas reuniões, mas também é um pouco compreendido, né, esse tema. Mas desde já eu quero agradecer a você pelas orações, por você tá assistindo, tá vendo o canal, né, o canal Iluminados pela Graça, né? E eu sou o Pastor Van e estou com você toda tardezinha, das 18 horas, 6 horas da tarde, como queira, tá bom? E quero desde já pedir, né, a sua oração por minha vida e também pedir que você compartilhe, se você se identificar no final desse estudo, se você entende desta forma, você compartilha, tá bom? Se inscreva no canal, lhe peço, se inscreva, você que é de qualquer lugar do Brasil, assistiu, quer dar uma força ao irmão Van, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem, que é bênção, é poder de Deus, não é heresia não, é poder de Deus. Então, o tema é, vamos começar, o tema é: seremos iguais aos anjos em que sentido? Olha o texto aí, o texto que nós vamos ler. Seremos iguais aos anjos em que sentido? Então, o que é ensinado em algumas escolinhas dominicais, né? E principalmente eu assistindo alguns vídeos, eu assisto, não tem problema nenhum de falar não, de dizer que aprendo com um, aprendo com outro, vejo um aqui, discordo muitas vezes também. E agora eu discordo dos irmãos da escatologia consumada. Discorda em quê? Em que eles pegam esse texto e dizem que seremos iguais aos anjos de não poder mais ter relação sexual, de não ter mais casamento no céu. Que o casamento vai acabar. E vai mesmo. A relação sexual vai acabar? Vai mesmo. Mas é isso que o texto quer dizer? É isso que Jesus estava ensinando, né, aos judeus sobre em que sentido, né, nós seremos iguais aos anjos. Vamos ler para a gente entender melhor. O que as escrituras dizem? Vamos lá. No mesmo dia, eu estou lendo Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23 ao 33, tá bom? E depois eu vou pular para Marcos capítulo 12. Então o tema para você ficar ligado, o tema é esse. Seremos iguais aos anjos em que sentido? Lembrando que, apenas para a gente lembrar, a mente pensa rápido, a gente fala e às vezes pode esquecer algumas coisas, como eu esqueço aqui alguns versículos, né? Mas agora eu vou tentar de tudo, né, ser cauteloso e mais devagar para a gente poder compreender isto aqui. Isto é importante, saber isto, é importante. Bom, o que diz os irmãos da escatologia consumada? Diz que nós seremos iguais aos anjos em não poder mais casar lá no céu. Ele pega esse texto e diz isso, tá bom? E não vai ter mais relação sexual. Isto é verdade, mas o texto não vai dizer isto. Vamos lá? Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição e o interrogaram. 24. Dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele,
e suscitará descendência a seu irmão. 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Bom, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Você sabe desse contexto, você sabe dessa história. Eu quero chegar no ponto aqui do debate. Bom, do tema. Portanto, na ressurreição, presta atenção isso aqui agora aqui. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, olha aqui, é esse versículo aqui. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, a pergunta que eu fiz foi: seremos iguais aos anjos? Em que sentido? É nesse sentido aqui? Seremos iguais aos anjos porque nós não vamos mais casar? É isso? Vamos ver Marcos capítulo 12. O que é que diz Marcos capítulo 12? Marcos capítulo de número 12. A partir do versículo de número 18. É a mesma historinha. Vamos lá. Então, os saduceus que diziam que não havia ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Aí vai a conversa, a mesma conversa, tá certo? Até o versículo de número 26 e 27. Aí Jesus vai responder: acerca dos mortos que houverem de suscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso, vós errais muito, né? Vós errais muito, tá bom? Então, o 25, Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Bom, Mateus diz que serão como os anjos que não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Marcos diz que não se casam, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Pronto, tá aí, pastor. O que é que o senhor tem a ver com isso? O que é que o senhor quer falar com isso? Eu quero lhe dizer que o sentido de sermos ou do homem, né, daqueles que vão alcançar, né, a vida eterna, não é isso que Jesus quis dizer. Tá certo? Como assim, pastor? Calma, vamos chegar lá. Bom, com os olhos, né, como eles dizem, com os olhos iluminados e com a mente de Cristo, vejamos agora, antes de dar a resposta, antes de eu dar essa resposta, vamos voltar para Mateus 22, 29. Vamos lá, eu vou dar a resposta. Você vai ver que nós seremos iguais aos anjos, não é porque não vamos deixar de casar, não é porque os anjos não casam, nem se dão em casamento, não. Não é isso, não. Não, você vai ver isso aqui. Mas vamos, antes de eu dar a resposta, vamos voltar para Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 29. Isso aqui é um alerta, uma atenção que Jesus diz. Jesus, porém,
respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus disse que os judeus, Jesus repreendeu os judeus por incredulidade e por não compreenderem as Escrituras. Eles não compreenderam as Escrituras, como também os nossos irmãos da escatologia consumada não compreendeu esse texto, tá bom? Ou esse contexto. Por quê, pastor? Vamos chegar lá. Então, João capítulo 5, o que é que diz João capítulo de número 5? João capítulo de número 5 e o versículo de número 39. Olha o que é que Jesus fala aqui. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, examinais, as Escrituras. Examinai o quê? As Escrituras. Não é examine um versículo, não é examine um texto, não é examinar um livro, examinar as Escrituras. Você só vai ter esse entendimento que eu tive quando nós começarmos a praticar aquilo que Jesus disse. Examinais as Escrituras. Nós examinamos Marcos, examinamos Mateus, mas esquecemos de examinar Lucas. Okay, vamos chegar lá, calma aí. João capítulo 11 e o versículo de número 25. Vamos examinando as Escrituras. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só. Olha a escatologia consumada, adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que pode uma pessoa morto viver? Mas tudo bem, quem disse foi Jesus, tá bom? Vamos lá. Bom, seremos iguais aos anjos? Vamos responder agora. Seremos iguais aos anjos em dois aspectos. Dois aspectos. Tem nada a ver com o que é ensinado, que nós seremos iguais aos anjos, porque não vamos mais ter, lá não vai ter relação sexual, lá não vai ter um corpo feminino, masculino, homem, mulher, nada disso. Mas peraí, vamos ver aqui. Então, seremos iguais aos anjos em dois aspectos. Uma observação aqui, uma observação. Esta passagem, ela é mal interpretada quando dizem que... Quando dizem o que, pastor? Seremos iguais aos anjos porque os anjos não casam. Então, o que é que ensina a escatologia consumada e uma boa parte da religião evangélica, na escolinha dominical? Que nós seremos iguais aos anjos porque lá no céu nós não vamos mais casar. É isso? Examinando as Escrituras, é isso que a gente viu isso aqui? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Então, ou seja, no céu não terá casamento. Pronto, pastor, não é isso que o texto está dizendo? Seremos iguais aos anjos, não, lá não se casam nem se dão em casamento, seremos iguais aos anjos. Vamos ver. Seremos iguais aos anjos, que você vai ver, eu digo para você, eu afirmo para você, não tem nada a ver com casamento nem relação sexual. Nada a ver com o que a escatologia consumada ensina e o que uma boa parte da religião evangélica também ensina. Não seremos iguais aos anjos, tem nada a ver com relação sexual, tem nada a ver com procriação, tem nada a ver com corpo de homem, corpo de mulher, nada a ver com isso, nada a ver com isso. Bom, seremos iguais aos anjos em dois aspectos, como eu já falei. Bom, agora, olhos iluminados, aquela lupa dos olhos espirituais e com a mente de Cristo, nós vamos agora aprender por que seremos iguais aos anjos, em que sentido seremos iguais aos anjos, que Jesus falou isso aqui. Bom, vamos ver Lucas capítulo 20 agora. Agora vamos examinar as Escrituras
para a gente agora ver o entendimento. Por que seremos iguais aos anjos? Será que tem a ver com sexo? Será que tem a ver com casamento lá no céu? Vamos ver Lucas. Agora vamos ver Lucas. A gente não viu Lucas. A gente viu Mateus, a gente viu Marcos. Mas esquecemos de examinar o nosso irmão Lucas. E esquecemos da tarefinha, do dever de casa que Jesus disse: examinai as Escrituras. As Escrituras. Examine as Escrituras para você aprender. Então vamos examinar. Vamos obedecer o nosso mestre Jesus, tá bom? Vamos lá. Se ele diz para examinar, vamos examinar. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. A partir do versículo 35. Pronto. É o mesmo contexto, mas vamos ler. Mas os que forem havidos, vamos ver aqui a partir do versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram. Veja que é o mesmo contexto, a mesma historinha. Dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. O 29. Houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, é a lei de celibato. E tomou o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram, e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Aí a pergunta, olha a pergunta. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Boa pergunta. Bom, diante dessa pergunta, Jesus responde. E respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento. Olha o que é que Lucas vai trazer. Lembra, Jesus disse: examinai as Escrituras. Olha a revelação que Lucas, só Lucas. Nós esquecemos de ler Lucas, lemos Marcos, lemos Mateus e esquecemos de Lucas. Agora olha a revelação que Lucas vai trazer. E respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. 35. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, olha lá, mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Aí ele vai explicar isto aqui. Só Lucas traz esse detalhe. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ok? Talvez você não percebeu, porque eu li rápido, né? Mas calma aí, eu vou trazer o detalhe aqui agora. Seremos iguais aos anjos. Em que sentido? De não se dar mais em casamento? O que ensina, né, uma boa parte da religião evangélica e o que ensina os irmãos da escatologia consumada é isso? Não. Nós não seremos iguais aos anjos porque não vai ter casamento mais no céu. Não vai ter relação sexual lá no céu. Não, isso não vai haver. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Preste atenção agora. Vamos lá. De novo. Olhos iluminados e a mente de Cristo. Bom, como eu falei, nós temos 2 aspectos aqui que seremos iguais aos anjos. O primeiro, olhos iluminados. Vamos aprender agora aqui, com Lucas. Só Lucas revela isso. Mateus não revelou, Marcos não revelou. Só Lucas vai dar o detalhe, né? O chute fundamental. Só Lucas vai trazer aqui. Só Lucas tem pano na manga. Só Lucas vai tirar o coelhinho de lá daquele chapéu. Só Lucas vai revelar como seremos e por quê, em que condição seremos iguais aos anjos. Não é por causa de sexo,
nós nós seremos iguais aos anjos, não é porque os anjos não praticam sexo. Eles não praticam, mas não é isso. Não é porque não vai ter relação sexual lá no céu. Não é isso. Não é porque vai ter homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino lá no céu. Também não é isso. E eu é o que, pastor? Diga aí então. Vamos lá. Olhos iluminados, mente de Cristo. Vamos lá para a revelação. Primeiro, seremos iguais aos anjos em dois aspectos. Primeiro, não utilizaremos mais este corpo mortal. Este corpo mortal. Prove isso, pastor. Versículo de número 35. Olha só. Os que forem... Leia aí na telinha aí, ó. Tá escrito aí. Tá escrito aí. Olha lá. Primeira coisa. Seremos iguais aos anjos porque... não utilizaremos mais, não precisaremos, este corpo mortal não fará parte da ressurreição. Olha só, mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Ou seja, este corpo mortal aqui na terra, que só produz isto aqui nesta terra, não será, não nos acompanhará na ressurreição dos mortos. Não será mais este corpo mortal, não. Este corpo não vai mais ressuscitar. Eu tenho um vídeo aí muito bom, muito esclarecedor, né, que fala em 2 Coríntios, que fala ressurreição ou corpo transformado? Perdão, arrebatamento ou corpo transformado? Veja que Paulo fala em arrebatamento, ali estava chegando aquela situação dos judeus do ano 70, quando aconteceu tudo, certo? A vinda de Jesus, o juízo sobre Israel, a ressurreição, o arrebatamento. E depois Paulo vai falando para a igreja de Corinto e para as demais igrejas sobre a transformação do corpo. Ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo todinho, mas quando ele chega em 2 Coríntios, capítulo 5, aí Paulo ali dá uma revelação gloriosa, que quando a gente morre, o cristão morre, né, o salvo morre, ele imediatamente recebe um corpo glorioso, que Paulo chama de um edifício, não feito por mãos humanas, mas preparado aonde? Lá no céu. Então, é isto aqui. Nós não precisaremos, este corpo não nos acompanhará na vida eterna, na ressurreição. Está aqui, ó. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar, nem dado em casamento. Não hão de casar e dado em casamento, está falando deste corpo. Este corpo que serviu para produzir, procriar, não será mais necessário. Não vamos precisar mais deste corpo. Tá certo? Agora, a segunda bomba. A segunda revelação. Esta é a principal. Esta só Lucas traz. Só Lucas revelou. Né? E eu quero dizer aos irmãos da escatologia consumada, que veja esse detalhe aqui. Acompanhe comigo. Tá bom? Vamos lá. Olhos espirituais, mente de Cristo, aquela lupa do Espírito. Vamos lá. Segunda bomba, segunda revelação. Seremos iguais aos anjos, não porque vamos deixar de praticar sexo. Não vai ter isso lá no céu, não vai ter, mas não é isso não. O texto não quer dizer isto. O texto, ele se volta para isto que eu vou lhe informar. Segundo, seremos iguais aos anjos no aspecto da imortalidade. Repito, seremos iguais aos anjos no aspecto da imortalidade. Vamos ver o versículo 36 de Lucas, capítulo de número 20. Olha lá, detalhe. Vamos ler com calma. Olhos espirituais, mente de Cristo. Porque já não pode mais morrer. Ponto, vírgula. Quem não pode mais morrer? Nós. Os que irão herdar a vida eterna. Tá bom? A igreja de Cristo. Porque
já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Entendeu? Então, os anjos não morrem. Então, nós seremos iguais a ele neste sentido, neste aspecto, tá bom? Nesta visão, ou seja, seremos iguais aos anjos no aspecto da imortalidade. Veja no contexto que você percebe isso. Mas os que forem havidos dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento. Ponto, vírgula. Agora, 36. Porque já não podem mais morrer, pois serão iguais aos anjos. É isso que o contexto está dizendo. Não seremos iguais aos anjos em termos de imortalidade e não em termos de sexualidade. Nada, não tem nada a ver com sexo, com casamento, nada a ver com isso. Ele está falando de imortalidade. Não iremos mais morrer. Os anjos não morrem. Espíritos angelicais não morrem mais. Então, voltando para cá, não podemos mais morrer. Seremos como os anjos neste sentido, imortais. Quando deixamos este corpo alcançar a eternidade, que é o contexto está dizendo, 35 fala sobre isso, é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando deixarmos este corpo, essa tapera, esta casa velha, corruptível, e alcançarmos uma nova mansão, um palácio, um edifício de Deus, então seremos iguais aos anjos, porque já não podemos mais morrer. É esse sentido que Jesus está falando para os judeus. Então, não podem mais morrer, seremos iguais aos anjos. Veja lá, João capítulo 11, olha só para a gente concordar, João capítulo 11 e o versículo de número 25. Olha o que é que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, será igual aos anjos, viverá para sempre, não morre mais. Aquele que morre em Cristo, ele já é igual, já passa a ser igual ao anjo ou aos anjos, não podem mais morrer. Então é neste sentido, tá bom? Vamos voltar lá para a gente. Veja que Mateus não trouxe esse detalhe. Marcos não trouxe esses detalhes, mas Lucas detalhou. Lucas, capítulo de número 20. Capítulo 20 e o versículo 35 e 36. Vamos ler de novo para ficar bem gravadinho na nossa mente, com os olhos iluminados ainda, com a mente de Cristo. Vamos lá? Então, esse é o sentido. Seremos iguais aos anjos, não tem, repito, tem nada a ver com relação sexual, com casamento lá no céu. Isso não vai ter, não, a gente sabe disso. Mas o que o contexto está dizendo, o que o texto está revelando, é que seremos iguais aos anjos na imortalidade. Vamos ver? Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro, a vida eterna, e a ressurreição dentre os mortos, olha só, o que está falando aqui? Mundo vindouro, ressurreição dentre os mortos, não vão de casar, nem se dar em casamento. Essa vida aqui, esse corpo vai ficar. Esse corpo que serviu de ter filhos, de procriar, de encher a terra, vai ficar. Esse corpo não vai servir mais, não vai nos acompanhar. Nunca mais o veremos. Vamos deixar esse corpo aqui. Agora, a revelação está aqui. Mundo vindouro, vida eterna, porque já não podem mais morrer. Aí ele vai dizer, porque, em que sentido, em que ligação e não pode, vida eterna? Ele diz, pois são iguais aos anjos, que não morrem mais. Tá ligado? Pegou aí a deixa? Pegou aí? Ficou esperto? Graça e conhecimento? Amém? Então é nesse sentido, tá bom? Agora, eu vou chamar você. Então você aprendeu.
tá bom? Pergunta, resposta. Seremos iguais aos anjos em que sentido? É no sentido de não se casar, de não ter relação sexual, de não ter filho? Não. É no sentido de vida eterna. O versículo está aí. Já não podem mais morrer. Seremos iguais aos anjos. Anjos não morrem, tá certo? Então, escute. Próximo estudo, eu tô apurando, tô trabalhando, tô me dedicando, tô estudando, debruçando de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, pedindo ao Espírito de Cristo, ilumina a minha mente, mente de Cristo, olhos espirituais, e vou trazer para você, é imperdível. Convida você da graça, religioso, católico, espírita, evangélico, seja qual for a sua religião. Eu convido a você no próximo estudo. Eu estou falando sobre corpo, alma e espírito, tá bom? A imortalidade da alma, tá bom? E diga a você o seguinte, eu digo a você que a alma não morre. A alma não morre. E nem o espírito fica preso, né, na sepultura. Então, paz e graça e olhos iluminados para ler as cartas de Paulo, o evangelho da graça, o evangelho da cura da mente, o evangelho da libertação, o evangelho que traz luz, o evangelho da salvação, é o evangelho das cartas de Paulo, o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Tenha uma excelente feriado amanhã e o Deus de toda graça é contigo e com a tua família, para a glória de Deus, o Pai. Amém.